Deixa eu ver aqui se tá boa a conexão. Oi. Oi, Bruna. Pois eu vou te chamar também, Bruna. Oi, Rosane. Oi, mãe. Oi, todo mundo. Hoje vai ser muito legal essa live, porque... Oi, Márcio. Eu convidei uma psicóloga, que é lá da Uniriter, e ela é minha professora também, para a gente discutir, fazer um bate-papo sobre ansiedade, né? Ansiedade que é uma emoção recorrente no dia a dia. Oi, Paty. Todos nós temos, só que às vezes essa emoção, esse alarme fica meio desajustado. E aí é que assusta, né, muitos de nós, porque a gente acaba não sabendo lidar com a ansiedade. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez ao ano, o meu pai ele viajava e para as Olimpíadas da CE. Na época ele trabalhava na Companhia de Energia Elétrica. E era sempre em novembro. E eu sempre viajava com ele. Só que a viagem era em novembro. E eu já estava com a minha mala pronta em junho. Então, desde criança, eu identifico hoje que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E esse que é o ponto, né? É a gente saber identificar a nossa ansiedade e perceber que a nossa ansiedade, ela não é uma doença, ela é uma emoção que a gente tem que sim domesticá-la. Então, para a gente debater sobre isso, eu vou chamar a Suzane, né, que é uma psicóloga e pode nos dar uma visão muito mais profissional. Oi, Suzane. Olá, tudo bom, Sheila? Seja bem-vinda aqui na minha página. É um Muito prazer te obrigada. receber. Vou te dizer assim que o prazer é todo meu pela confiança, né, pelo convite, né, e é uma honra poder iniciar esse ciclo de lives com conteúdo psi, então me sinto inteiramente lisonjeada em fazer parte desse processo e espero contribuir com vocês, né, tirando dúvidas, fazendo um bate-papo, trocando ideias, né, então a ideia é que seja algo muito leve e que esteja muito relacionado com o nosso dia a dia. Que a ansiedade faz parte de tudo. Até ouvi um pouquinho a Sheila comentando sobre algumas questões e como a ansiedade faz parte da nossa vida. Então, isso que vamos desmistificar hoje. Suzane, inclusive, até eu recebi uma pergunta, e aí então vamos desde lá do início, né? A pergunta era o seguinte: é possível uma criança ser ansiosa? Eu Com hoje certeza. identificar a minha ansiedade que ela vem desde lá do passado. Mas uma mãe hoje, com suas filhas, filhos dentro de casa, crianças, elas conseguem identificar de que maneira que aquela criança é ansiosa e pode talvez sofrer com ansiedade no futuro. Com certeza, é uma ótima pergunta, Sheila. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida. E existem muitos transtornos de ansiedade que surgem lá na infância, como, por exemplo, a ansiedade de separação, né? Que é aquela ansiedade que a criança, ela fica muito insegura quando está longe das figuras de apego. A criança pode ter também algum tipo de fobia, né? Então, os transtornos de ansiedade, sim, existem na infância.
Só que a infância, ela é uma fase do desenvolvimento muito peculiar, porque nem sempre a gente consegue identificar, né? O sintoma da infância ele é muito diferente do sintoma do adulto. Muitas vezes no adulto é mais fácil de identificar. Mas o que a gente pode observar nas nossas crianças, né? Uma agitação muito grande, a criança fala demais, né? A criança pode ter sono também muito agitado, né? Não é indicativo, não quer dizer que toda criança que tem sono agitado vai ter ansiedade, mas pode ser algo para a gente poder observar. Questão de comer, né? A criança, ela come muito quando ela tá ansiosa. E uma coisa que a gente tem percebido bastante, né? Principalmente nesse momento de pandemia, é o aumento da ansiedade na população infanto-juvenil. E aí entram as crianças e entram os adolescentes. Porque nós já estamos em um ano de aulas remotas, um ano que a rotina das crianças e dos adolescentes está completamente diferente e já está repercutindo muito esses sintomas, né? Então, infelizmente, é algo que a gente tem percebido muito, né? Até com crises de agressividade em alguns casos, tá? E quando não é tratado ali, né? Então, a criança, ela já é ansiosa, a criança, ela já apresenta uma agitação, ela já apresenta um comportamento ansioso, e aquilo não é trabalhado, existe uma tendência de ir se agravando na vida adulta. Então, é muito comum, por exemplo, a gente pegar no consultório um paciente que tem transtorno de pânico, por exemplo, e a gente fazer a anamnese, que é a entrevista da história de vida, e a gente vê que já existia indícios de ansiedade na infância. Então, a tendência é que, se não for trabalhado, elas acabarem também desenvolvendo transtornos, outros tipos de transtornos na vida adulta. E, Suzane, existe uma cura para a ansiedade? Também muita gente perguntou. Ou ela é tratada com medicação ou com terapia? Como é que funciona isso? Ótima pergunta, né, Sheila? O que acontece? A gente associa muito a ansiedade como algo negativo, né? Então, sempre que a gente fala em ansiedade, a gente pensa nos prejuízos que a ansiedade traz na vida do sujeito, e que realmente existem, né? Existe até uma mudança fisiológica quando a gente está ansioso. Porém, a ansiedade, ela não é de todo ruim. Vou explicar para vocês rapidamente o que acontece. Na ansiedade, a pessoa, a emoção predominante é o medo, tá? Então, o medo, ele faz parte, ele é uma emoção. Quem já assistiu Divertidamente sabe bem do que eu tô falando, que todas as emoções, elas são importantes. Então, a ansiedade, de certa forma, ela nos protege em algumas coisas, tá? Desde que regulada. O que acontece quando a gente vê uma pessoa que está mais ansiosa é quando não está naquele nível ideal. Ela já está num nível muito acima que está trazendo prejuízos, tá? Então, o que a gente faz em termos de tratamento? O que a literatura indica e a prática clínica também traz? Psicoterapia, tá? Acompanhamento psicológico. E em casos onde os prejuízos são maiores, que as crises são mais intensas, o tratamento psiquiátrico, tá? Então tem que ser feita uma avaliação para ver qual é o mais adequado, né, no caso daquele paciente. E aí a gente vai ver o tratamento que vai ser mais benéfico, tá? Então eu já peguei casos que as pessoas com psicoterapia já ajudou, casos que foi necessário a intervenção psiquiátrica. Então, vai depender muito da gravidade dos sintomas, tá? Em relação à cura, eu não gosto muito de trabalhar com esse termo. Por quê, gente? Porque, lembrando, a ansiedade, até certo ponto, ela é benéfica, né? Então, a gente precisa regular. Então, no momento em que tem uma estabilidade e que o paciente não tem prejuízos, aí a gente pensa numa alta, né? E aí o paciente vai se conhecer melhor, ele vai conseguir também se gerenciar, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental
não sei se todos conhecem, acredito que muitos não, né? Mas é uma abordagem da psicologia que trabalha com questões relacionadas a pensamentos, emoções e comportamentos. E uma das premissas dessa abordagem que eu trabalho é o paciente ficar autossuficiente, né? O paciente conseguir se conhecer e, a partir das técnicas trabalhadas em terapia, ele próprio conseguir se autorregular. Então, a ideia da psicoterapia é essa. Claro que tem pacientes que têm um nível mais grave ou que têm alguma outra comorbidade que vão necessitar ficar mais tempo, né, em terapia. Mas, via de regra, a gente consegue, sim, em psicoterapia, trabalhar e reduzir, né, os prejuízos que a ansiedade traz na vida do sujeito. Isso tem a ver com a pergunta aqui que a Ângela fez, né? Oi, boa noite, Ângela. Que para ficar mais fácil lidar com a ansiedade, precisamos ter consciência de quem somos, do nosso interior. Eu acredito que essa consciência ela vem na terapia, né? Isso, é muito interessante, né? Muito agradeço a contribuição da Fabiana. Fabiana, né? Não falei errado o nome. Ângela, desculpa, Ângela. Então, agradeço a contribuição da Ângela, porque, na verdade, todo sintoma que a gente apresenta, ou prejuízo, existe uma história por trás, né? Então, se hoje eu tenho um funcionamento X, existiram questões da minha história de vida, da minha genética, que influenciaram eu ser quem eu sou hoje. Então, esse autoconhecimento serve muito também para a gente poder entender por que a gente é assim. Né? A gente entender por que a gente é mais reativo, a gente entender por que a gente é mais brabo com algumas situações. E a gente se conhecendo, a gente consegue moldar comportamentos diferentes. Então, isso é muito importante. O processo terapêutico, e o que eu vou dizer agora, pode parecer que eu vou dizer por eu ser psicóloga, mas não somente por isso, todo mundo precisaria fazer. A terapia, ela auxilia muito a pessoa, né? Claro, quem tem sintoma auxilia na remissão dos sintomas. Quem não tem sintoma aprende a se conhecer melhor, aprende a lidar com algumas questões do cotidiano, né? Então, a psicoterapia, ela é esse espaço de autoconhecimento e isso ajuda bastante no controle da sintomatologia ou em a gente trabalhar estratégias para lidar melhor com aquele sintoma que surge. Suzane, aqui a Maria Eduarda, ela perguntou se tem alguns hábitos diários que podemos fazer para reduzir a ansiedade. Ótima pergunta, muito bom. Existem sim, tá? E antes de eu falar sobre esses hábitos, eu vou falar rapidamente sobre como que a ansiedade funciona no nosso organismo. A ansiedade de todos os transtornos ou sintomas, ela é que mais mexe com o nosso fisiológico. Tá? Então, tem muitas pessoas que sentem dor de estômago, tem pessoas que sentem dor no peito, tem pessoas que sentem falta de ar, que sentem um braço formigando, né? Então, a ansiedade, ela é a que mais mostra os sintomas físicos e por isso que ela é a mais assustadora. Porque muitas vezes a pessoa ela não entende que ela está tendo uma crise. Ela imagina que ela está infartando, que ela está tendo um AVC, porque o sintoma é muito semelhante, né? E por que esse sintoma aparece? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro, ele entende que a gente está em perigo. Então, falando assim de uma forma mais simples, o nosso cérebro entende que a gente está perante um predador, perante algo que vai nos fazer mal. Então, ele libera hormônios para a gente poder lutar ou para a gente poder fugir dessa situação. Então, por isso, né, daí libera cortisol, dentre outros hormônios, e aí por isso que a gente tem essas sensações físicas, que vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, não existe um padrão, mas eu tenho, que nem eu falei para vocês, tem pessoas que sentem dor no estômago, pessoas que sentem falta de ar, então tem vários sintomas, diversos sintomas, e aí a pessoa se sente realmente muito mal, e aquilo traz um sofrimento muito grande, né? Então, no sentido dos hábitos diários, a gente tenta buscar trazer um momento de mais relaxamento para a pessoa, né? Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia?
Existem práticas meditativas, né, que ajudam muito, auxiliam muito, porque daí existe toda uma questão basal, assim, ela ajuda vamos pensar assim, que no momento que eu tô tendo a ansiedade, ela vai subindo, 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 e ela vai chegar num nível, no pico, e depois ela desce. Mas É uma essas onda. técnicas, e exatamente, é uma onda. E essas técnicas de relaxamento, elas nos auxiliam a voltar para o basal mais rápido. Ela não precisa chegar lá no topo. Ela vai fazer tipo uma amarelinha, em vez de ser uma onda maior, né? Ou um tsunami. Então, a ideia das técnicas de relaxamento é essa: é conseguir trazer o nosso organismo de volta ao equilíbrio. Então, exercícios de respiração, de meditação, exercícios físicos também, principalmente os aeróbicos, né? Já tem estudos que mostram que praticando meia hora de exercício aeróbico por dia, já vai irrigar mais o nosso hipocampo, que é a região do nosso cérebro, nossa amígdala, né? Que é a região do cérebro que regula as emoções. Então, já tem, né, estudos científicos que mostram isso. E não só os estudos, a gente mesmo se sente bem depois de dar uma corrida, depois de dançar, né? Então, isso auxilia muito. E nesse momento de quarentena, é importante te reservar meia horinha que seja, de daqui a pouco ligar a TV lá no YouTube, fazer um exercício aeróbico, dançar, né? A questão da meditação, a questão do relaxamento muscular, né? Então, buscar relaxar a musculatura, alongamentos, tudo isso auxilia enfim, ajudar a controlar a ansiedade. A Maria colocou aqui uma pergunta bem interessante, ó. Boa noite. A tecnologia influencia para as pessoas ficarem mais ansiosas? Sim, sim, porque o que que acontece? A gente tem um advento da tecnologia e é muita estimulação. Então, o que que eu tenho percebido, principalmente na questão do home office, não sei se a Sheila vai concordar comigo, se ela sentiu a mesma coisa que eu. Desde que começou o home office, eu estou fazendo atendimento online e eu faço alterno com presencial, mas eu estou trabalhando muito mais online do que antes da pandemia. Antes da pandemia, os meus atendimentos online, eles eram atendimentos mais esporádicos. Quando o paciente ia viajar, ou quando o paciente teve um caso que o paciente quebrou a perna, o meu consultório não tem elevador, né, no prédio que eu trabalho, então eu tive que atender online, mas era muito pontual. Com a questão da pandemia, eu tô atendendo muito online. E eu tenho percebido que eu tenho ficado mais agitada por causa da tela. E aí tu tem o celular que toca, tu tem o computador, tu tem, aí toda hora é alguma coisa no WhatsApp, aí tu tá ali trabalhando, quem tem criança em casa, a criança chama, então é muito estímulo. E isso pode sim aumentar a ansiedade. A gente acaba sentindo até assim, taquicardia, né? Uma coisa que eu tenho percebido também quando eu dou aula de noite, eu saio muito pilhada da aula e eu tenho dificuldade para dormir. Então, eu estou buscando também fazer mais exercícios de relaxamento para poder, né, ficar tranquila para conseguir dormir. Mas a tecnologia, ela pode sim, né? Não é uma regra, mas ela pode sim nos deixar mais agitados e mais ansiosos. A Carmen colocou aqui, ó. A ansiedade pode levar à síndrome do pânico? Sim, sim. A síndrome do pânico, ela é um dos transtornos de ansiedade, né? Então, dentro da psicopatologia, que é o estudo das doenças, né? Dos transtornos mentais, a síndrome do pânico, ela faz parte dos transtornos de ansiedade. E muitas pessoas que já têm bastante ansiedade desde a infância, de uma forma mais disfuncional, elas podem evoluir para a síndrome do pânico. Ah, tem uma pergunta aqui que veio do Face que pergunta o seguinte, foi a Ania que fez. A adrenalina pode ser considerada uma causa da ansiedade? Na verdade, não a causa, tá? Que a adrenalina é um dos hormônios que o nosso organismo libera quando tem aquela sensação. O que eu posso dizer é que o que causa ansiedade é muito mais a observação, a percepção que a gente tem de algo, tá? Então é muito mais uma interpretação nossa, que daí ativa o nosso cérebro, opa,
lutar ou fugir, e aí vai liberar o cortisol, vai liberar a adrenalina, e a adrenalina na corrente sanguínea ajuda muito a trazer aqueles sintomas físicos que eu falei. Sim. O Márcio colocou aqui, ó. O grande problema não seria a tecnologia, mas a necessidade de estar 100% conectado. As pessoas têm a necessidade de serem respondidas automaticamente. Isso Com gera certeza, é o com imediatismo, certeza. né? Uma vez eu atendi um paciente há algum tempo, adolescente, e que ele tinha uma necessidade muito grande de receber likes. Então, na época que eu atendi esse paciente, né, já faz bastante tempo, mas naquela época era o Facebook, a rede social que era mais usada. O Instagram ele não tinha tanta visibilidade como ele tem hoje. E naquela época, o menino, ele postava uma foto e aí ele marcava 50 amigos. Era uma prática bem recorrente da época, assim, isso faz mais de 5 anos. E ele sofria quando ele não ganhava um número X de likes. Então tinha que ter muitos likes a foto dele. E isso casa muito, né, com o que o Márcio trouxe. Essa necessidade de que, meu Deus, se eu não receber um like, então eu não sou popular, então eu sou um fracasso, eu preciso, o que eu vou ter que fazer para ganhar esses likes? E aí vira um ciclo, né, vicioso de ansiedade, né, de agitação. E Então, é muita uma situação contínua. crença, é uma crença falsa, assim, né? Não é uma verdade, né, Suzane? Sim, Porque sim, a gente percebe, assim, que quando você vai olhar nas redes, você sempre percebe que as pessoas postam muito mais o melhor delas, ou o melhor que elas querem mostrar. Mas a sim. gente sabe que aquilo não é a realidade de todos nós. E a gente sempre vai acreditar e vai achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E aí a gente vai Isso. ter aquela impressão que todo mundo é feliz menos nós. Exatamente. Agora, tu falando isso, né? Eu venho de uma geração analógica, né? Então, eu fui me inserir na era digital ali com os meus 17 anos. Eu fui ter meu primeiro computador, eu já estava na faculdade, né? Então, eu sou uma pessoa que eu vim do analógico. Mas eu lembro que quando ali no final da infância, início da adolescência, a gente preenchia muito aqueles questionários no caderno. Então, eu tinha um caderno e tinha os questionários, que daí vinha uma pergunta e a gente ia respondendo, né? Então, era meio que uma febre isso, né? E eu lembro que naquela época se tinha muito uma questão de se comparar as respostas do que o outro colocou ai, mas eu, né? E essa comparação de que a vida do outro é melhor que a minha. Então, na verdade, isso sempre existiu, mas claro que com o acesso à tecnologia, tu acaba ficando muito mais, né? Tu acaba ficando muito mais ansioso. É aquela coisa de que eu publiquei um vídeo e ele não teve visualizações, né? Eu só atingi tantos likes. Nossa, meu conteúdo é ruim, o conteúdo do outro é melhor. Então, isso acaba se tornando mais frequente, até mesmo porque o acesso à tecnologia está muito grande. E essas novas gerações, elas já são digitais. Então, também tem muito isso. É tudo muito mais rápido, é tudo, né? E foi bem legal que o Márcio colocou que não é um problema. Muito pelo contrário, né? A tecnologia ela tem muita coisa boa, mas a questão maior é essa questão do estímulo, né? De ser muito estímulo e muito imediatismo, muito aquela coisa de querer a recompensa logo, né? Isso é algo que a gente vê muito, 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 muito. E que, enfim, né? As crianças e os adolescentes estão sofrendo bastante, principalmente agora na pandemia. É. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? A diferença, ela tá nos sintomas, tá? A ansiedade, a emoção predominante é o medo, né? Então, muitas vezes a gente nem sabe de onde é esse medo. Ela se caracteriza por agitação, ela pode se caracterizar por preocupação, dependendo do transtorno, né? No caso do pânico, existe um medo muito grande da pessoa ter um ataque e entrar em óbito, né? Então, a ansiedade, ela tá muito mais relacionada ao medo, né? E é algo que é desproporcional, né? Sempre lembrando para vocês que a gente precisa ter um nível de ansiedade, tá? Então, tem um nível que a gente tem que ter, porque se a gente não tiver, a gente não vai ter motivação.
Se eu não tivesse um pouquinho ansiosa, eu não ia estar aqui com vocês, eu não ia entrar no horário para poder responder, né, as perguntas, para poder participar dessa live. Então, quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente fala em algo que é desproporcional, tá? É algo que é fora, né, do contexto, é algo que está muito além daquilo que é esperado. A depressão, ela já é mais relacionada, ela é um transtorno de humor, daí ela é diferente. Então, tem várias características, né? Mas a principal é humor deprimido e melancólico, podendo também ser irritadiço, né? Então, uma pessoa deprimida, muitas vezes, ela pode ser irritada, né? Não ter paciência. A pessoa tem dificuldade para dormir, ou dorme demais ou dorme de menos. A pessoa, ela tem dificuldade para se alimentar, ela não tem motivação para fazer as coisas e ela enxerga o mundo de uma forma muito negativa, tanto dela mesma, né? Então ela sempre se julga de forma mais negativa, elas têm uma visão muito pessimista do mundo e muito pessimista do futuro, que é o que a gente chama de desesperança. Então, o paciente deprimido, ele está muito mais relacionado ao humor. Porém, é comum a pessoa ter depressão e ter alguns sintomas de ansiedade junto, né? Então, nem sempre vai ser os transtornos separados. Pode acontecer o que a gente chama de comorbidade, que é quando eles acontecem ao mesmo tempo. Tá? Então, isso pode acontecer. São sintomas diferentes, mas que podem se entrelaçar, né? E até quando a gente trabalha com questões, assim, de comportamento humano, de emoções, né? Da psicologia, a gente vê muito isso. Muito paciente ter mais de um transtorno ou mais de uma problemática, né? Isso é bem comum de acontecer. O que seria TCA? TCA e ansiedade estão ligadas? TCA, assim, de cabeça eu não me lembro essa. Não seria toque? Pode ser, daqui a pouco o corretor pode ter modificado, né? Às vezes o corretor modifica. Mas, assim, eu vou responder como se fosse o toque. Daí, se não for, Sim, daí quem a gente perguntou fica pode sabendo. arrumar, né? Pode colocar ali. Sim. Assim, o toque, ele tem alguns sintomas que são parecidos, tá? Com a ansiedade. Até alguns anos atrás, a compulsão alimentar. Ótimo, ótimo. Os transtornos de compulsão, eles estão classificados em outro capítulo, né, da nossa classificação de transtornos. Porém, a pessoa que tem uma compulsão, muitas vezes é para poder lidar com alguma ansiedade. Então, é muito comum um paciente que tem compulsão alimentar, ele ter ansiedade muito exacerbada. Ele tem uma ansiedade tão grande que ele precisa ter essa compulsão. Por isso que é muito indicado para quem vai fazer cirurgia bariátrica, né, se tem a compulsão, ou pessoas que vão fazer uma reeducação alimentar, dependendo do caso, necessitam fazer a psicoterapia junto para poder trabalhar esses aspectos psicológicos que estão envolvidos, né? A gente não pode considerar como um sinônimo, tá? A gente não pode considerar como um sinônimo, mas a gente pode pensar que a ansiedade ela está muito presente. E isso entra para as outras compulsões também, como compulsão por jogo, compulsão sexual, né? Outros tipos de compulsão. Tá, o sintoma da ansiedade existe ali, né? Então a pessoa ela fica ansiosa e aí ela acaba, né, comendo, ela acaba comprando, ela acaba tendo aquele comportamento compulsivo. Então, é bem importante poder tratar, porque é algo, né, o paciente que tem uma compulsão, ele dificilmente vai conseguir diminuir esse sintoma sozinho, porque existe uma carga muito forte e ele vem com muita força. A compulsão é como se fosse algo incontrolável, né? A pessoa ela não consegue frear, ela não consegue, não, eu não posso fazer. É muito forte. Então, um paciente com qualquer tipo de compulsão, ele necessita de um acompanhamento para a gente poder entender essa gênese e poder dar uma aliviada nesse sintoma. O Márcio colocou aqui, ó, vivemos para os outros, querendo ser admirados pelos outros e se adequando às aparências que os outros têm de nós.
perdendo nossa Uhum. essência, nos transformando em pessoas sem personalidade. Eu Uhum. acredito que isso é uma questão de escolha, né, Suzane? Porque primeiro tem que saber quem são esses outros, né? Que ele se É, refere. tem Se que refere ver à o que que isso internet, significa para a pessoa, né? O que que é, isso significa para a pessoa. Porque isso, porque muitas vezes está relacionado com autoestima também, né? Então a pessoa ela não tem uma boa autoestima e aí ela acaba se comparando muito e usando as outras pessoas como modelos para conseguir entrar num padrão, né? E acho que isso também tem muito a ver até com questão de padrão estético, né? Então muitas vezes se busca aquele padrão, né? Ou se busca porque a pessoa acredita que ela não que ela, como ela é, não é bacana, né? Então, claro, tem que ser feita uma leitura do caso, mas tem muita relação com questões de autoestima e com questões de comparação. Na adolescência, isso é muito comum também, que dentro da fase do desenvolvimento, a gente até espera que isso aconteça, né? De ter essa comparação com os amigos, de ter uma comparação com um ídolo, né? Ou fazer, seguir ali o conselho de algum influencer, que hoje em dia tá bem alto os influencers, né? Não é uma crítica aos influencers, mas mais de dizer que muitas vezes tem essa necessidade de se espelhar em alguém. Claro que tudo que é exagerado a gente daí pode entender como patológico, né? É uma coisa que eu sempre digo, existe uma linha muito tênue naquilo que é normal ou que é esperado, né? E aquilo que já tá fazendo mal para a pessoa. E é muito de cada um, né? Então a gente tem que olhar muito a individualidade do sujeito e ver o quão nocivo aquilo é para a pessoa. Então, se no momento em que eu me comparar, se no momento que eu deixar de ser quem eu sou para agradar o outro, isso é muito patológico. E isso a gente precisa trabalhar muito, 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 muito com o paciente, né? E ter muito essa ideia da pessoa aceitar, da pessoa, né? Ver também o seu lado bom, estimular a autoestima, né? Isso ajuda bastante. e geralmente a ansiedade, né? E essas questões emocionais, elas vêm na nossa vida muito mais para nos ensinar e para buscar um autoconhecimento do que propriamente para nos destruir. Porque tem Exatamente. muitas pessoas que têm um conhecimento acadêmico invejável, que têm vidas maravilhosas financeiramente falando, mas que são pessoas que não se conhecem, são pessoas que têm dificuldade em enfrentar problemas pessoais, são pessoas que têm dificuldade em viver a vida delas íntima, aberta a todos e a tudo, que têm dificuldade de estar cara a cara com os seus problemas. E isso são pessoas que o que elas fazem? Elas têm aquela barreira, né? Que gera sentimentos, emoções e que elas não estão preparadas por não se conhecerem a enfrentar essas questões. E é por isso que é muito importante, eu digo que todo mundo que puder, infelizmente, eu sei, é caro, não é todo mundo que tem acesso, não é, mas Sim. todo mundo que puder fazer um investimento, porque terapia não é um luxo, é um investimento. Você aprende a perceber que tem muitas coisas que você acha que é de um jeito e não é daquele jeito. Né? Aprende a ter mais empatia com você mesmo. Então, Sim, a com terapia certeza. ela faz você conhecer realmente a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E Eu digo outra questão, sou uma pessoa assim, ó, muito. Eu faço terapia desde criança, mas eu tive um bom intervalo até agora, né? Eu ainda faço com a Valéria, minha terapeuta maravilhosa. Mas uhum. sou uma pessoa antes da terapia e uma pessoa totalmente diferente depois da terapia, sabe? Tem um meme, né, que mostra assim a lagarta e a borboleta. E a lagarta pergunta, mas por que tu tá tão diferente? Daí a borboleta diz que tá fazendo terapia, né? Eu adoro assim aquela imagem e eu acho que ela é muito simbólica. E entra uma coisa assim, enquanto tu tava falando, né, Sheila, que eu me lembrei, assim, até que é o meu tema de pesquisa, né? Que é autocriticismo e autocompaixão, é que a terapia nos ajuda a entender que nós temos limitações, que nós somos seres humanos e que tá tudo bem. E que a gente tem muitas coisas boas e a gente vai aprender a ter compaixão conosco mesmo, a gente vai se acolher, a gente vai se abraçar,
né? Se abraçar, assim, simbolicamente falando, né? De quão a gente vai ver que, ok, acontecem erros, acontecem falhas, mas também tem acertos, e isso é da natureza humana. Então, ajuda muito, né? Nesse sentido, assim, e é algo que eu percebo que está muito em alta e que a gente tem estudado muito e que ajuda muito até nos sintomas, principalmente de depressão, porque a pessoa que tem depressão, que nem eu tinha dito anteriormente, ela tem uma visão muito negativa, né, de tudo. É como se ela tivesse de óculos escuro e ela enxergasse tudo cinza, ela enxergasse como se tudo estivesse nublado, assim, aquele dia nublado, pesado. A pessoa com depressão, ela tem essa tendência. E no momento, ela não aceita um erro, ela não tolera, ela sofre muito. E no momento que a gente vai incentivando, que a gente vai trabalhando a autocompaixão, a gente vai conseguindo ver que, ok, né, ali o que o Márcio colocou, né, aceitar os seus defeitos e buscar aprender com eles. É muito isso, assim, e que, ok, tá tudo bem se der um erro, tá tudo bem se acontecer alguma coisa, né? Então, a terapia ela é muito importante nesse sentido, não só tratar um sintoma, ok, que se a pessoa tá com um sintoma e ela tá sofrendo, a gente vai ajudar, mas também promover essa aceitação e esse autoconhecimento, isso ajuda muito a gente a levar a nossa vida de uma forma mais leve. A ansiedade pode ter caráter congênito? A Carmen perguntou. Pode. É muito comum, né? A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela ter uma herança genética, inclusive, né? Então, pode sim. Só que é o que eu sempre digo, né? Qualquer transtorno mental, qualquer questão de sofrimento, ela tem um caráter multi, né? A gente nunca encontra uma única causa. Então, a pessoa ela pode nascer já com uma tendência, né? Ter uma questão genética, e questões ambientais vão reforçar muito, né? As questões ambientais, elas reforçam muito essa questão da ansiedade, né? Então, pode sim, né? E isso os outros transtornos também, tá? Depressão, bipolaridade, toque, né? Esses outros transtornos, eles também têm um fator genético e ambiental. A Cleci perguntou aqui como identificar quando um hábito se transformou em compulsão. A compulsão, ela acontece quando a pessoa ela não tem controle, tá? O hábito, ele é algo que eu costumo fazer, mas se eu não conseguir fazer, tá tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar chimarrão. É uma coisa que eu gosto. Eu até ia fazer um chimarrão aqui pra live, mas no fim não deu tempo. Mas é um hábito que eu tenho. Ó, eu vou até usar esse exemplo, ó. É um ótimo exemplo, né? Como disse o Faustão, quem sabe fazer ao vivo, né? Eu sempre uso também essa. Mas assim, é um hábito que eu tenho quando eu tô dando aula, quando eu tô fazendo supervisão, né? Eu gosto de tomar chimarrão. É uma coisa que é um hábito que eu tenho. E eu faço sempre. Mas se eu não conseguir fazer, ok, não fiz, tá tudo bem. Que nem hoje, ó. Não deu pra fazer, não deu tempo, eu precisava entrar pra fazer a live. Não fiz. E não tô sofrendo com isso. A compulsão, ela já é diferente, porque ela é algo incontrolável. A pessoa ela não consegue controlar e ela tem que fazer. Ela tem que ter aquele comportamento e isso traz prejuízo na vida dela. Então vamos pensar que eu tenho uma compulsão por chimarrão. Então se eu tenho uma compulsão, eu ia fazer o chimarrão e não interessa se eu entrasse 6h30 na live. Então a pessoa começa a ter prejuízos na vida dela. E ela não controla. O hábito não. O hábito é uma coisa que tu costuma fazer, mas que se tu não puder fazer, tá tudo bem. Tu vai conseguir levar a tua vida tranquilamente. E a compulsão já traz um grau de sofrimento muito grande e tu não consegue controlar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar, se ela tenta não comer, ela entra em sofrimento e aí ela acaba comendo mais ainda do que ela iria comer. Então, a compulsão alimentar e outros tipos de compulsão, eles têm muito isso. Quando tu tenta não fazer, tu entra num sofrimento tão grande que tu vai lá e tu faz o dobro. Eu acho que o Márcio colocou ali quando afeta o seu estado emocional. Acredito que tudo de alguma forma que é em demasia afeta, né? Sim, sim. E a compulsão, ela desorganiza muito, né? A gente acaba tendo muitos pensamentos disfuncionais que sem aquilo a gente não vai conseguir viver,
né? E o pensamento nem sempre vem para a consciência. Às vezes o pensamento vem e a gente nem se dá conta, e quando vê a gente já está lá comendo, né? Ou tá fazendo, ou tá comprando, ou tá, enfim, fazendo ali o comportamento, né? Compulsivo, e ela traz assim um prejuízo muito grande, né? Tanto na esfera emocional, porque a pessoa sofre demais, a pessoa, depois que ela tem a compulsão, ela se sente muito culpada, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem compulsão alimentar e comeu muito, ela se sente culpada porque ela comeu. A pessoa foi lá e comprou muito, ela se sente culpada porque ela comprou. Então, ela tem uma desorganização gigantesca. Ela passa muito mal, ela fica mal, ela sofre horrores. E traz outros prejuízos, porque daí ela pode deixar de trabalhar, ela pode deixar de fazer coisas que são importantes. Então, ela começa a ter prejuízo social, prejuízo laboral, prejuízo acadêmico, daí ela começa a ter uma série de prejuízos. Né? Então, sempre que a gente for separar o normal, né, que é o esperado do patológico, também tem muito isso. Para eu poder saber, eu tenho que tentar pensar assim, o quanto de prejuízo isso está trazendo na minha vida. Né? E a compulsão é uma que traz gigantescos, assim, né? Traz muitos prejuízos para a vida do sujeito. A Ângela colocou aqui, Suzane, ó. Quando as pessoas têm crenças limitantes e dizem que não procuram ajuda porque em outros tempos não existia ansiedade nem depressão, tendo em vista que essa pessoa precisa sim de ajuda. Como ajudá-la? Gente, isso é um desafio. Isso é um desafio muito, muito, muito grande. Porque, na verdade, assim, eficácia do tratamento, tá? Existe. Então, assim, se a gente for parar para pensar, paciente ansioso, terapia cognitivo-comportamental, mais terapia farmacológica, ou, né, ou combinada, existe eficácia. A gente vai lá, vai olhar o artigo, vai estar publicado, vai estar nas revistas científicas e vai mostrar a comprovação. Mas o paciente, ele precisa estar motivado. A gente pode pegar o melhor terapeuta do mundo, a gente pode pegar a medicação mais moderna que existe, mas se o paciente não está motivado, ele vai se boicotar, tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão com resistência para ir, né, procurar uma psicoterapia? Primeiramente, mostrar conteúdos, né, de psicólogos. Hoje em dia, a gente tem vários psicólogos que produzem conteúdo na internet, né? Que no próprio Instagram tem alguns psicólogos que têm páginas no YouTube, né? E que usam uma linguagem super bacana, super acessível, né? Esse próprio trabalho aqui que a Sheila está começando a fazer hoje, né? Que hoje é a primeira. Então, de começar a fazer entrevistas com psicólogos, a produzir realmente um conteúdo. Então, isso ajuda muito a aproximar a pessoa para ela ver como funciona. Se tu faz terapia, também tu pode falar sobre os benefícios que tem sido para ti, né? O quanto que isso está sendo bom para ti, né? Em termos de, enfim, de estar se sentindo melhor, de estar melhor contigo mesma. Então, o ideal é conversar com a pessoa, né? Não no sentido de dizer tu tem que fazer terapia, mas no sentido de mostrar, olha, a terapia ela é boa. E eu vou dizer para vocês, gente, por experiência própria, tá? Na minha vida pessoal eu passei por isso, né? Mesmo eu sendo psicóloga, né? Enfim, conversando com outras pessoas e mostrando a importância da terapia, não é fácil. Mas dá um cliquezinho, né? Então a gente não pode forçar, mas a gente também não pode dizer, não quer, então não vai fazer. Não, a gente pode ir mostrando conteúdos e a pessoa se dando conta de que aquilo sim pode ajudá-la. Né? Acho que é a melhor forma que a gente tem de poder auxiliar essa pessoa que está precisando. É verdade, Márcio. Isso é verdade. Uhum. Bom, agora a gente está em 43 minutos e meio e esse momento Já? assim eu vou abrir para quem quiser entrar junto com a gente, tá? Para dar um depoimento, falar alguma coisa, aí é só mandar a solicitação que a gente aceita. E em breve a gente vai encerrar a live, então quem quiser entrar junto aqui, o momento é agora. É só mandar a solicitação, pode fazer uma pergunta, pode contar alguma experiência, alguma coisa, que a Suzane está aqui com a gente para responder.
Assuntos bem atuais. Hoje em dia o emocional está bem em pauta. Com certeza, Carmen, com certeza. Até já saiu uma reportagem na Zero Hora, mas é algo que eu tenho dito muito, assim, que a gente vai ter uma outra onda, né, endêmica ou até mesmo pandêmica de saúde mental. Está sendo muito difícil, né? Esses momentos, assim, na verdade já se vinha falando sobre saúde mental, existem várias campanhas, como o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo. Para quem tem interesse, né, tem páginas no Instagram, até bem legal, agora eu me lembrei disso, até para a moça que fez a pergunta, né, de como motivar ou de como ajudar aquela pessoa que precisa de terapia. A página do Janeiro Branco tem no Instagram. Eles fazem várias campanhas, né, de difundir a saúde mental. Então, daqui a pouco é um conteúdo legal de mostrar também, né? E que tem, assim, toda uma campanha em relação à conscientização da saúde mental e de mostrar que a saúde mental, ela também é saúde. Até porque, né, a OMS, há muitos anos, já mudou o conceito, né, de saúde, que a saúde não é ausência de doença. E sim, um estado de bem-estar, né, físico, emocional e social, né? Então, a saúde mental, ela é tão importante quanto a física. Bruna! Ah, tudo bom, meu amor? Tudo bem? Não me preparei para esse momento com a make, Sheila. E aí, Bruna, você é ansiosa também? Ai, demais! Hoje em dia eu acho que é difícil não ter quem não seja, né? Acho que nem os monges estão conseguindo não ser ansiosos. Muito em função da pandemia também, né? Acredito que seja isso que motive ainda mais, né? Você sabe que eu tenho uma amiga minha que trabalha num hospital lá em Canoas e ela disse que, assim, ó, de 50 pessoas que chegam na emergência, 30 não são Covid, são ataque de pânico. Ou seja, a ansiedade ela é tanta que as pessoas sentem os sintomas do Covid. Sim, isso é incrível, assim, e tem acontecido muito. E como o sintoma físico é tão forte, a pessoa não consegue diferenciar. Ela só consegue entender que realmente não é algo físico quando ela faz os exames. Eu tive uma paciente que eu atendi um período que era assim, ela ficou um mês indo direto na UPA, achando que ela estava infartando, e na verdade não. A Carmen falou sobre professores. A Bruna também é professora, né, Bruna? Sim. Como é que tá o negócio da ansiedade lá com os pais e os alunos, Bruna? Olha, esse ano para mim meio que duplicou, porque eu saí da sala de aula e fui para a Secretaria de Educação. Então, assim, toda aquela demanda que eu já tinha em sala de aula, né, agora é triplicada, porque a gente vê o todo, né? Vê todos os professores, vê os alunos, vê a escola. Então, é bem complicado, assim, de tu conseguir se colocar naquele aqui e agora, né? De estar sempre tentando voltar à calma. Então, são estratégias, assim, que cada dia é uma diferente. E a terapia principal, né? Bem bacana ali o que o Márcio colocou, que apareceu aqui para mim, pelo menos eu consegui ver, que ele colocou que tá dentro de casa por causa do Covid, vivendo 24 horas os seus problemas, traz uma perturbação emocional muito grande, onde a fuga seria o trabalho ou atividades recreativas. É muito isso mesmo, sabe? Porque até pouco tempo atrás, até um ano atrás, a gente podia fazer um passeio no final de semana, ir no shopping, ir no cinema, ir na praia, né? Ir num barzinho, fazer um happy hour, ou jantar fora, e hoje a gente não consegue, tá tudo muito junto, né? E aí tem a questão doméstica junto com a questão do trabalho, aumento da demanda do trabalho, então é muito também o que a Bruna falou, a gente tem que meio que matar um leão por dia, entre aspas, mas é muito difícil lidar, né? Então a gente tá num momento realmente muito mais ansiogênico, e é algo que é geral, né? E a gente fica naquela expectativa, quando vai ter a vacina? Quando isso vai melhorar? As aulas vão voltar, né? A gente vai conseguir estudar semestre que vem presencial, então são vários fatores que vão, né, fazendo um acúmulo
de Com ansiedades certeza. diferentes. E uma coisa que é muito importante, gente, a incerteza, ela é um fator ansiogênico. Claro, agora a gente está falando de contexto pandêmico, mas isso é em geral. Sempre que tu fica naquela situação que pode ser que aconteça algo, mas eu não sei se vai acontecer, isso gera uma ansiedade enorme. Então, nessa situação da pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar a questão da vacina, tá indo, mas tá, né? Aí que nem aqui na minha cidade, volta e meia acaba as doses, aí tem que esperar para quando a dose voltar. A gente não sabe quando a dose vem. Aí tu fica na expectativa da dose chegar. Aí a questão da aula online, né? Tem vários alunos que me perguntam, prof, quando é que a gente vai voltar para o presencial? Não sei. Isso é muito complicado. Então, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas. E isso também acumula mais a questão do isolamento, mais a questão de não conseguir fazer atividades recreativas. Então, isso é um fator super reforçador para a ansiedade. E a vida é uma incerteza, né? Mas a única certeza que eu tenho é que a nossa live foi ótima. Eu agradeço a presença da Bruna. Eu agradeço a tua disponibilidade, Suzane. Muito obrigada mesmo, tá? De Eu que coração. agradeço a Essa confiança, né? Porque eu iniciativa, sei que. essa iniciativa de falar com psicólogos é justamente para fazer um Facebook mais interativo, mais de nível de informação, desmistificar esse negócio de terapeuta é para louco, de terapeuta é para rico, e mostrar que tudo somos nós e que a vida só vale a pena quando a gente tem autoconhecimento. Porque Com o resto é certeza. só experiência. Muito obrigada por vocês e por todo mundo que participou aqui, tá bom? Então, tá, agradeço muito, me coloco à disposição. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser, né, tirar alguma dúvida, pode chamar em direct, pode sugerir também outros temas de live, né? Eu me coloco inteiramente à disposição para tirar outras dúvidas, porque realmente passa muito tempo, passa muito rápido, né? Quando a Sheila falou, meu Deus, passou 45 minutos, eu disse, como assim? Parecia que tinha 10 minutos de live, né? Então, eu me coloco inteiramente à disposição que vocês precisarem, que eu puder ajudar também a desmistificar esses mitos aí em relação à psicologia e aos transtornos, podem contar comigo. E eu só tenho a agradecer, né, o convite da Sheila e acompanhar a prof, que é maravilhosa, né, que a gente já acompanha durante a semana. E acompanhar aqui, assim, nesse tema tão importante, foi bem bacana. Obrigada, Sheila. Obrigada, meninas. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, uma ótima semana pra gente.